Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Caína Agostini, eu sou professora na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, no Centro de Ciências Agrárias. Também sou coordenadora da Rede Brasileira de Interação Planta-Polinizador. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que é polinização, né? Esse processo ecológico tão importante nas nossas vidas, né? E que muitas vezes a gente sabe tão pouco sobre ele, né? A polinização é a transferência do grão de pólen de uma flor para outra, né? E essa transferência de grão de pólen, com ela, vai junto o gameta masculino da flor. E o gameta masculino da flor, ele vai ser responsável para se unir com o gameta feminino, formar a semente futuramente e também os frutos, né? Então o final do processo de polinização, ele resulta na produção de frutos e sementes, né? E quando a gente fala de frutos e sementes, o que vem na nossa cabeça? Aquela prateleira, né, bonita no supermercado, cheia de frutos gostosos, né, de grãos gostosos também pra gente comer. E a gente nem imagina que por trás desse fruto gostoso, né, que tá lá no supermercado, tem todo esse processo ecológico e tão sensível, né? Então, atualmente a gente está ouvindo falar muito na polinização por conta também do desaparecimento das abelhas, né? Então a gente está tendo sérios problemas, né, na manutenção dessas abelhas e com isso o processo de polinização ele fica muito comprometido. Nós temos o processo de polinização ocorrendo em ambientes naturais, né? Então nas florestas, no cerrado, né, na caatinga. Então, todos esses lugares, né, tem o processo de polinização ocorrendo. E essa polinização, ela pode ocorrer através de agentes abióticos, né, vento, água, e ela pode ocorrer também através de agentes bióticos, que são os animais de maneira geral, tá? Dentro desses animais que vão fazer o carregamento do grão de pólen, né, de uma flor para outra, nós temos diversas espécies que fazem isso, desde os invertebrados até os vertebrados, né? Alguns exemplos, nós temos os besouros que fazem isso, as abelhas, né? Nós temos também as borboletas, as mariposas, né? Nós temos agora os vertebrados, né? Os beija-flores, aves que não são beija-flores, né? Outros pássaros, nós temos os morcegos também, lagartos também já foram estudados como agentes polinizadores, né? Então nós temos uma diversidade incrível, né, de polinizadores. E todas as plantas que produzem, né, frutos e sementes para a sua reprodução necessitam do processo de polinização, né? Então é um processo extremamente importante tanto para a manutenção das espécies nativas, né, nas florestas, no cerrado, na caatinga, nos pampas, no Pantanal, né, quanto também as espécies agrícolas, né? Então atualmente a gente está vendo muita preocupação porque alguns polinizadores eles estão desaparecendo, né? Devido a uma série devido a muitos problemas, né? Por exemplo, a utilização de agrotóxico, desmatamento. Então eles estão sendo cada vez mais raros e isso prejudica o processo de polinização. Eu vou contar para vocês um pouquinho do estudo que nós fizemos, né, e que foi lançado em 2019, que foi uma parceria entre a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e a Rede Brasileira de Interação Planta-Polinizador. Nós produzimos um relatório que falava sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, tá? Então, nós focamos um pouco mais na polinização para espécies agrícolas. Nesse estudo, nós conseguimos verificar, né, fazer um levantamento de toda a bibliografia brasileira, que o serviço de polinização, esse serviço tão importante para a sobrevivência humana, né, ele tem atualmente, por ano, né, ele gera um valor de 43 bilhões de reais, né? Então existe uma movimentação monetária de 43 bilhões de reais relacionado com o serviço de polinização
em espécies agrícolas, tá? Nós temos espécies agrícolas que são mais dependentes da polinização e outras que são menos dependentes da polinização. Por exemplo, todo mundo conhece o maracujá. O maracujá é uma espécie que, para ocorrer a formação do fruto, precisa da polinização por um vetor biótico, que é a abelha mamangava. Se não tiver a abelha mamangava transportando o grão de pólen de uma flor de maracujá para outra flor de maracujá num outro indivíduo, não vai haver a formação do fruto do maracujá. Então, é uma espécie que depende essencialmente da polinização para a produção de frutos. E se essa mamangava fugir, né? Se essa mamangava for para um outro lugar, ou se essa mamangava desaparecer do lugar onde tem a plantação do maracujá, o que acontece? A plantação de maracujá não vai ter mais formação de frutos. Aí o fazendeiro, o agricultor, ele vai ter que contratar mão de obra, né, humana, para passar a mão, né, nos órgãos reprodutivos masculinos de uma flor do maracujá e pegar esse pólen e levar para uma outra flor do maracujá, né? Então existe aí um processo de polinização manual, né? Existia um serviço gratuito que a natureza nos dava gratuitamente, que era a polinização pela mamangava, né? E agora, com o desaparecimento de algumas mamangavas, o homem está tendo que contratar uma mão de obra, né, para que ocorra essa polinização manual, porque senão a gente fica sem o fruto do maracujá, né? Então essa é uma polinização, né, uma espécie agrícola que depende essencialmente do polinizador. Nós temos outras espécies agrícolas, por exemplo, que não depende tanto do polinizador, né? Que com uma autopolinização ela consegue formar o fruto. Mas o que a gente está estudando é que mesmo essas espécies que não dependem tanto do polinizador, se tiver o polinizador presente ali, ela aumenta a sua produtividade, né? Então, algumas regiões que a gente tem aí muita produção de soja, em algumas regiões eles fizeram esses estudos e viram que realmente a presença do polinizador ele pode aumentar a produtividade da soja, né? Imagina só, né? Sem fazer nenhum esforço colocar nenhum insumo agrícola, nada, só de você colocar ali uma caixa de abelha, alguma coisa, você pode aumentar em algumas regiões em até 30%, né, a produtividade de uma lavoura de soja. Então, é realmente para a gente pensar aí na conservação dos nossos polinizadores, né? Nos ambientes naturais, né, a polinização ela é essencial para a formação de sementes, né, e para a perpetuação dessas espécies dentro de um ambiente natural, né? A polinização também é extremamente importante para algumas ações culturais, né? Alguns indígenas, né, relatam que muitas tribos festejam, né, a colheita através da observação dos polinizadores, né, fazem rituais, né, para fazer essa comemoração e para essa conservação dos polinizadores, né, dá o devido valor para esses animais que fazem o processo de polinização, tá? Uma coisa importante também é que no caso das abelhas, as abelhas elas dependem exclusivamente de recurso floral para sua sobrevivência, né? Ela depende do néctar como recurso energético para ela e depende do pólen como recurso proteico. Então, sem flores não existe abelha, né? Então, é extremamente importante que a gente forneça cada vez mais recursos florais para a manutenção desses polinizadores, tá? Né, a abelha, por exemplo, se ela tiver o recurso adequado, ela vai produzir mel, né, que é um outro produto, né, que vem de um processo de polinização também, tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção um pouco da importância desse processo ecológico, da importância de a gente conservar os polinizadores e também da importância de a gente
mesmo em ambiente urbano, por exemplo, a gente pode conservar esses polinizadores. Você que tem um cantinho aí na sua casa que pode pôr um vaso bonito ou fazer um jardim bonito que tenha flores que atraiam as abelhas, as borboletas, né? As mariposas, né? É super importante para a manutenção desses animais também em ambiente urbano, tá? Então, com isso eu deixo meu recado para vocês. Espero que vocês agora conheçam um pouquinho mais sobre esse processo, né, ecológico tão importante. Estou à disposição, né, caso queiram o meu contato, né, é só digitar lá no Google Caína Agostini, que vocês vão achar o meu contato em vários lugares, e manda um e-mail que a gente vai ter o maior prazer de solucionar a dúvida de vocês, tá bom? Um abração, fiquem bem nesse período diferente. Tchau, tchau!